noite, gente. O Gazeta Esportiva está chegando nessa quinta-feira fria e chuvosa aqui na capital paulista. Um clima que combina perfeitamente com o humor do corintiano depois da derrota de ontem diante do Flamengo. Ó, o mestre rindo aqui, em plena Arena de Itaquera pela Copa do Brasil. Foi só o Celso Cardoso falar que é da Corinthians, pé de gelo. Olha, até o clima ficou frio. Bem verdade que o técnico corintiano Fábio Carille até tentou surpreender, escalando apenas um volante, mestre, um volante. Mas não deu muito certo, não. Fábio Carille começou o duelo surpreendendo na escalação. No meio de campo, apenas um volante, Ralf. 2 armadores, Sornosa e Matheus Vital. E 3 atacantes, Wagner Love, Bozelli e Cleison. A ideia era pressionar mais o Flamengo no campo ofensivo. Não é porque eu coloquei mais um atacante que foi o que a gente tomou gol, mas assim, a forma de jogar, independente de qual é, não está me agradando, né? Então a nossa busca é para melhorar sempre. O Timão começou pressionando, tentando sufocar o Flamengo. Mas aos 13 minutos, Léo Duarte levou perigo nesta cabeçada. Um jogo estudado e de muita marcação. O jeito foi tentar o drible, como fez Everton Ribeiro 2 vezes antes de finalizar. Um chute a longa distância no caso de Bruno Henrique. O jogo continuou o mesmo na segunda etapa, até que Fábio Carille colocou Pedrinho e Jadson em campo. O Corinthians melhorou, teve chances com Danilo Avelar e Wagner Love. Bruno Henrique teve uma chance preciosa na cara de Cássio. Em outra, o goleiro tirou a queima-roupa. O gol rubro-negro foi questão de tempo. Jogada dele, Bruno Henrique, para William Arão cabecear firme. Flamengo 1-0. O gol que nós tomamos foi de uma infiltração que eu sabia. O Arão tem feito isso muitas vezes, né? E a gente estava bem postado e foi uma ótima bola do Bruno ali para a entrada dele. Eu acho que foi mais mérito do Flamengo do que própria falha nossa, desatenção, até porque ninguém sabia que a bola ia ali. Eu acho que ele foi mais mérito e qualidade dele ali naquele lance e do que, de repente, uma falha por jogada aérea. O Corinthians tentou o empate com Pedrinho. Mas a derrota poderia ter sido pior, se não fosse o goleiro Cássio. É um jogo igual, é um gol de diferença, um gol te coloca em disputa de pênalti. Claro que leva uma vantagem, e nesses confrontos qualquer vantagem é importante, mas está muito aberto ainda. Uma pequena vantagem, mais nada. Porque da maneira que nós vencemos aqui, o Corinthians tem condição de vencer lá. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A pergunta que você deve estar se fazendo, acho que é a mesma pergunta que nós temos na enquete hoje, então não vou responder agora, né, porque eu sei que a Michelle vai me perguntar. Calma, mas você vai, a pergunta que você está se fazendo, qual é a pergunta? Se o Corinthians consegue virar o jogo lá no Rio de Janeiro, né? A questão é que o Corinthians precisa jogar mais do que tem jogado. Essa é a questão. A iniciativa do Carille de colocar um volante é interessante, né? Espero que ele não recue depois dessa derrota em casa. Mas o Corinthians ainda tem sérios problemas na criação das jogadas. É um problema que, sabe, está difícil de resolver. Até apresentou uma certa melhora, mas longe de ter o caso solucionado. Então, o Flamengo tem o melhor elenco do país hoje, ao lado do Palmeiras, são os 2 melhores elencos. É um time que está ganhando corpo, está ganhando entrosamento, está ganhando confiança. E, assim, não dá para você brigar contra fatos, né? Embora não haja luta. Nem sempre no futebol o melhor consiga vencer sempre. Você está querendo ajuda, né, para concluir seus raciocínios? Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o Flamengo é o maior favorito para conquistar tudo. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, o que vier disputar. Mas não tem o melhor elenco. Por que não? Porque ontem a gente fez aqui o Quem é Melhor e não deu. Não tem, não. 8-4. São coisas diferentes. Uma coisa é você comparar os 11 que entram em campo, 11 contra 11. Outra coisa é você comparar os 22 que cada um tem à disposição. Se você comparar os 22 do Flamengo, você vai perceber que é um time muito melhor que o Corinthians. Sim. E aí, mestre? Bom, é indiscutível,
Não sei como é que foram feitas as pesquisas aí, mas é indiscutível que o Flamengo tem muito melhor time do que o Corinthians. Então, a gente achava isso também. Até fazer uma então tá bom. É inegável esse fato. Agora, louvável a atitude do técnico do Corinthians, de buscar uma mudança nesse comportamento, porque o Corinthians não está jogando nada faz tempo. E não tem obtido os resultados necessários, embora tenha sido campeão paulista e tal e coisa, mas o resultado do jogo, desempenho e resultado e placar não tem sido favorável ao Corinthians. Essa mudança se fazia necessária. É preciso reforçar o meio de campo, a criatividade do Corinthians. E aqui é que a porca torce o rabo. Porque os meias do Corinthians não são criativos. O Sornosa é um jogador aplicado, que joga, tem uma boa cobrança de tiro livre, né? Seja escanteio, seja falta e tal, mas não tem a antevisão do jogo, aquilo que o Armando Nogueira falava muito, que é um dom do craque de meio de campo. Nossa. Aquele cara que pressente a jogada antes dela acontecer, ou que prevê a jogada que ele deve fazer, que vai surpreender o adversário. O Corinthians não tem esse jogador. O Jadson é o que mais se aproxima disso. O Matheus Vital é um menino esforçado, tecnicamente razoável, mas não tem nada não tem essa percepção do jogo, não é cerebral o suficiente para fazer esse trabalho de criação. Ô mestre, só para a gente posicionar o mestre, ontem vamos lembrar rapidinho, só para o mestre falar aqui que é Cássio e Diego Alves. Cássio ou Diego Alves, o goleiro do Flamengo? O Cássio é mais uma... Vai, Pará ou Fagner? Fagner ou outro. Aí Sornosa... Ele vai fazer os 11? Não, rapidinho, no pique. Sornosa ou quem era? William Arão? Qualquer um do Flamengo é melhor. Do meio para frente. Aí era o Wagner Love ou o Gabigol? Gabigol. O Flamengo perdeu no setor defensivo. Aí, não, mas que mais? Tinha, o Corinthians ganhou o Carille ou o Abel Braga? O Abel tem um histórico muito maior do que o do Carille. Então você vai no Abel. E a outra coisa, Wagner Love ou Gabigol? Já falou que é o Gabigol. Não, mas tinha mais. Mas deu 8-4. Lembra os outros 8? A gente lembrou uns 3, 2 só. Vamos seguir, depois a gente vai atrás. Não lembra, tá vendo? Vamos atrás aqui pro mestre votar. Eu quero ver se o mestre acha realmente que o elenco do Flamengo é tão melhor assim. Gente, vocês viram nossa caneca? Dá um close aqui, gente. Dá um close aqui, ó. Vou tomar minha água. É água ou é chá? Ou é café? Vodka. Vodka é a sua, né, Celso? Que já tá todo animado aí. Canequinha do Gazeta Esportiva. E a gente, no próximo jantar, vamos dar de presente também para os nossos telespectadores que se inscreverem no nosso canal do YouTube. A cada 100 mil integrantes conquistados no nosso canal do YouTube, ganham caneca e ganham jantar com a gente. A gente escolhe 5, tá? Vários foram os personagens que ajudaram a construir essa importante vitória do Flamengo lá em Itaquera. O Abel Braga, o Diego, o Bruno Henrique, são alguns deles. Mas o maior responsável mesmo foi um atleta que começou a carreira jogando no Corinthians. É a boa e velha lei do ex em ação. 8 meses depois do Corinthians eliminar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, os dois times voltam a se encontrar. Agora pelas oitavas de final da edição 2019 da competição. Só que desta vez, o rubro-negro vem reforçado. Com a camisa 14 está de Arrascaeta, que na última vez em que pisou na Arena Corinthians, vestia a do Cruzeiro. E fez o gol do título da Copa do Brasil do ano passado, em cima do timão. Mas o brilho de 2018 não se repetiu em 2019. Não que de Arrascaeta tenha feito uma má partida. Mas Diego, que entrou no lugar dele na metade do segundo tempo, fez muito mais do que o uruguaio, com 3 vezes menos tempo em campo. O Diego está pedindo passagem. Como eu só tenho um lado esquerdo, mas como eu também só posso botar 11, alguém tem que esperar. Por enquanto está sendo o Diego. Vamos ver para frente. A entrada de Diego melhorou mesmo o Flamengo, mas quem resolveu foi outro jogador, tão criticado quanto o próprio Abel Braga foi nos últimos tempos. Entrei no campo fazendo um negócio que há muitos anos eu não faço.
depois do jogo, para dar um abraço no Arão. Uma das maiores críticas que eu tenho é porque eu coloco o Arão. E eu não vou tirar Arão do time. Se eu jogar mal, com certeza ele vai me tirar. Estou muito feliz, porque ele me cobra e hoje eu pude ajudar. William Arão foi o herói da vitória de 1-0 do Flamengo em plena Arena Corinthians. No lance do gol, ele recebeu o cruzamento de Bruno Henrique, saltou bonito e mesmo de longe deu uma cabeçada fulminante, sem chance para Cássio. Quando eu recebi a bola, eu já tinha olhado, né, que a equipe do Corinthians, os marcadores deles, os volantes, sempre entrava para dentro do gol e sempre deixava quem vinha de trás sempre livre. Eu achava na hora ali que ele ia cruzar de esquerda e quando ele trouxe para a perna direita, eu vi o espaço ali e imaginei que ele poderia jogar a bola. O carrasco do Corinthians nesta noite já foi jogador do timão, mas foi muito pouco aproveitado por aqui. Campeão da Copa São Paulo de Juniores de 2010 pelo São Paulo, ele chegou ao Corinthians no ano seguinte. Ficou aqui até 2014, mas fez apenas 18 partidas com o profissional. Apesar disso, ele garante que ainda guarda muito carinho pelo clube. Tem um carinho especial pelo Corinthians, né? Foi a minha primeira equipe profissional, né, que me deu a oportunidade de poder estar no profissional. Mas eu estou feliz, não porque eu fiz o gol contra o Corinthians, estou feliz porque eu pude ajudar a minha equipe a sair com um resultado positivo, a dar a vitória, a dar uma vantagem que é importante para nós. Então nada mais que isso. As duas grandes equipes. O Corinthians vai conseguir se classificar na Copa do Brasil contra o Flamengo? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu comentário, participe também pela hashtag Gazeta Esportiva aí nas nossas redes sociais. E você tem mais uma opção para interagir com a gente mandando um vídeo de até 10 segundinhos no WhatsApp 994791633. Manda aí, 994791633. Manda gente diferente que a gente vai colocar. Aliás, vamos estar nesse jogo, né, Celso? Sim. Nossa equipe de reportagem vai estar nesse jogo. A resposta é possível, Celso óbvio. Escalou. Óbvio que é possível, né? Basta lembrar o ano passado, o Corinthians perdeu do Palmeiras por 1-0 em casa, venceu por 1-0 lá no Allianz e ganhou nos pênaltis. Pode acontecer com o Flamengo? Pode. Mas eu não acredito. E só resgatando a votação de ontem, comparando o Corinthians e o Flamengo, o Corinthians ganhou praticamente todos no setor defensivo, tá? Quem que ele ganhou? Ralf? Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Avelar. Urso ganhou. Não, o Urso não jogou, Urso né? entrou Tudo no bem, segundo mas a tempo. gente fez aqui e ganhou. Ganhou, mas enfim, mas não jogou. Mestre. Possível tudo nessa vida, mas o provável é o Flamengo. Também acho que vai ser difícil pro Timão, viu? Eu acho que dá Flamengo. Não, difícil não, tem que cravar. Ou da Flamengo ou da Corinthians? Eu acho que vai dar Flamengo. Ah, bom. Flamengo. Se você deu Flamengo, vai ser Corinthians, Celso. Então o Corinthians tem uma grande chance. Muito bem, hoje teve convocação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que vai representar o país na Copa do Mundo da França. E amanhã o Tite divulga a lista dos convocados para a disputa da Copa América. Vamos fazer contato, então, com o nosso repórter Alexandre Silvestre, que está no Rio de Janeiro e tem mais informações sobre o Scratch Canarinho. Boa noite, Silvestre! Michele, boa noite para você, Celso, mestre Alberto Helena, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Estou aqui ao lado de Bruno Secom, que é simplesmente bicampeão do troféu Ford ACESP, ele que é um dos cabeças do site gazetesportiva.com. Estamos aqui na Barra da Tijuca, já choveu, já fez sol, agora temperatura agradável, 24 graus. E aí, Secom, tudo bem com você, cara? Boa noite, tudo bem, Silvestre, pessoal do estúdio, todos que nos assistem, tudo bem por aqui. Beleza, cara. Então, amanhã, convocação do Tite. Hoje, a convocação do Vadão para a Seleção Brasileira Feminina, que vai disputar a Copa do Mundo da França. O Brasil está num grupo que tem a Austrália, que tem a Jamaica, a Itália. A competição começa para o Brasil no dia 9 de junho. O Brasil enfrenta a Jamaica. E temos algumas novidades e figurinhas carimbadas também nessa convocação, né, Secom? É isso aí, Silvestre. É um título que a Seleção Brasileira Feminina jamais conquistou, nunca foi campeã mundial. E o Vadão convocou algumas figurinhas conhecidas, como você citou. A Formiga vai para o 7º Mundial, ela tem 41 Ainda anos, joga, hein? se mantém em alto nível, joga pelo PSG. E a Marta e a Cristiane vão para o 5º Mundial. Então pode ser das últimas chances, se não a última delas, né, de ganhar esse título inédito.
Bom, a seleção brasileira que vai mal das pernas, hein? Pelo amor de Deus, Vadão, 9 jogos da seleção brasileira, 9 derrotas. Então o time vai tentar dar a volta por cima nessa competição, a Copa do Mundo na França. Vamos dar uma olhadinha na reportagem, as convocadas, as 23, depois mais alguns detalhes. E aí falaremos também da seleção do Tite. Pega tudo, Bárbara. Força, Letícia. Contamos com você. Aline, você está convocada. Tayla, vai pra cima delas. Força, Érica, você está convocada. Kathleen, passa nada e nem pode. Mônica, tira todas. Arrasa, Letícia. Fabiana, brilha na Copa do Mundo. Vai com tudo, Tamires. Tamili, faz um gol pra mim. Andressinha, vai e representa o Brasil. Thaísa, acreditamos em você. Comigo você é meu orgulho. Adriana, arrasa. Marta, quero ser igual a você, eu sou sua fã. Cristiane, sou mais você no ataque. Pra cima delas, Andressa Alves. Vamos com tudo, Bia, arrasa. Pra cima delas, Ludmilla. Geise, você está convocada. Vai que é sua, Debinha. Raquel, boa sorte. As nossas pretensões são sempre a de vencer. Nós temos condições para vencer. Eu acho que nós estaremos muito mais preparados depois desses 15 dias, coisa que a gente não tem tido, né? Não teve nesses amistosos. Aqueles resultados negativos, aquilo é passado, o presente é o que vale a pontuação, é o que vale o Mundial, e é nisso que nós estamos nos focando. Bom, das meninas para os meninos, amanhã de manhã na sede da CBF, que fica bem aqui pertinho de onde estamos, na Barra da Tijuca, Tite convocará 23 jogadores para a Copa América, que será disputada no Brasil. E aí, Secom, você está imaginando nomes diferentes, alguma surpresa? Acredito que deve ter alguma surpresa sim, acredito que a base do último campeonato mundial seja mantida. E destaco aqui 2 jogadores que estão em momentos físicos delicados, digamos assim. O zagueiro Thiago Silva, do PSG, ele passou por uma artroscopia no joelho direito há 10 dias. E o Felipe Coutinho, do Barcelona, sofreu uma lesão muscular no último domingo. Então são 2 atletas aí que não estão no momento físico ideal, mas tem chance sim de integrar a lista amanhã. Neymar certamente estará na lista, né? Ao contrário de Douglas Costa, que uma vez cuspiu num adversário no campeonato lá local na Europa e foi cortado, ou não foi convocado para jogos amistosos. O Neymar, claro que estará, né? Mas será que ele vai levar um puxãozinho de orelha? Eu acho que sim, Silvestre. O Tite é um cara que a gente conhece, né? Valoriza muito, respeita o adversário, competir leal, como ele mesmo fala. Então acho que o puxão de orelha vai ter, talvez perdendo a faixa de capitão, né? Quem sabe? Bom, a gente está aqui no Rio de Janeiro também aproveitando essa viagem para produzir algumas matérias especiais para o site, para a TV, Mesa Redonda, Gazeta Esportiva, gazetesportiva.com. Tivemos o prazer de entrevistar hoje o Zinho e também o Parreira. Para falar do quê? Esses 2 personagens têm muita história, né, Silvestre? Foram companheiros aí no tetracampeonato mundial da seleção brasileira em 94, que está para completar agora 25 anos, no dia 17 de julho, então conversamos com esses 2 ícones aí. Você também aproveitou a oportunidade para falar um pouquinho de Palmeiras, né? Porque algumas especiais vão sair do forno em breve. Sim, o Zinho é um cara muito ligado ao Palmeiras, né? Teve na quebra do jejum de 93, na Copa Libertadores de 99 também, no rebaixamento de 2002 ele também participou, então também aproveitamos aí para falar de Palmeiras. E também para falar de Copa América. O que pensa o Zinho, por exemplo, que foi 2 vezes integrante de seleção brasileira em Copa América, foi uma vez vice-campeão, né? O Tite vive um momento, a gente não pode dizer que é delicado, mas a pressão já está vindo depois da perda da Copa do Mundo e tal. Vamos ver o que o Zinho falou para nós? Aliás, o que o Zinho falou para nós, vocês vão ver agora. Sou fã do Tite, do trabalho dele. Eu fui campeão com o Tite, né, da Copa do Brasil e do Campeonato Gaúcho, no início de carreira dele no Grêmio. Cara, eu acho que um cara altamente capacitado. Agora, como no Brasil, a pressão existe. Ele era unanimidade, levou a seleção à classificação e a seleção brasileira a ser o top número 1, né, no ranking. Aí uma Copa do Mundo ruim assim, perdeu o jogo para a Bélgica, que o Brasil, para mim, no segundo tempo foi superior à Bélgica. 25 minutos de um esquema tático que não encaixou e a Bélgica fez 2 gols, até com falhas individuais, mas que às vezes marca, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela na análise, assim. Pô, aí agora é o pior trabalho do mundo?
Acho que a seleção, por jogar no Brasil, normalmente já é favorita quando entra em competições. Mas jogando no Brasil, essa pressão e essa cobrança aumenta. Estou torcendo muito, até pelo amigo, pelo profissional que eu conheço. E porque eu acho que a gente tem novos talentos surgindo, que focado, comprometido, com a seleção sendo a prioridade, a gente pode formar. Acho que às vezes falta isso. Defende a permanência, óbvio, do Tite, como todos nós, imagino, né, Secom? Sim, sem dúvida. Sim, né? E o Carlos Alberto Parreira, que já passou por vários apuros como técnico da seleção brasileira, Massagrouce, campeão do mundo, vai nessa mesma linha de raciocínio. Executar o seu trabalho. O julgamento não cabe a ele. Tenho certeza que não é hora de mudança. Mano. Copa América nós ficamos 50 anos sem ganhar, 49, ou não foi, não é? Lembra a história aí? 89, quebrou o tabu em 89 com o Lazzaroni, né? De 40 e poucos anos, e com timaços que a gente tinha. É uma competição traiçoeira. As equipes sul-americanas têm uma rivalidade muito grande contra o Brasil. Todo mundo contra o Brasil joga a sua final de Copa. Pode ficar mudando de treinador a cada tropeço. Tem que ser Tite até o final do ciclo. Sim, até porque ele fez um trabalho muito bom até a Copa do Mundo. Mano. Então, o Tite tem 2 derrotas na seleção em 3 anos. Olha só, 2 derrotas. Uma contra a Argentina e aquele jogo contra a Bélgica. Olha só. Mas fica a análise em cima do trabalho, do desempenho, do resultado. Né? Que não ganhou a Copa. Não ganhou a Copa. Já ficamos 24 anos e agora vamos para 20. Bom, o Brasil está no grupo A junto com Bolívia, Peru e Venezuela. Bruno Secom, a estreia é? Estreia contra a Bolívia, dia 14 de junho, no estádio do Morumbi. O público paulistano muito exigente, né, com a seleção brasileira, então pode ser uma estreia aí para ganhar moral, para já começar sob pressão. Muito obrigado, então, boa noite para vocês. Cobertura completa da convocação do Tite para a Copa América, amanhã no site gazetesportiva.com com o Bruno Secom e no Gazeta Esportiva na televisão comigo, tá bom, Michele? Um beijo para vocês aí, vou dar um rolê agora com a galera aqui, tá bom? Dá um rolê, aproveita, descansem que vocês merecem, viu? Silvestre, Bruno Secom e toda a nossa equipe que está aí no Rio de Janeiro. Um beijão. E aí, Celso Cardoso, mestre Alberto Helena Júnior, o que esperar desta convocação? Bom, a seleção feminina, ok, é o que já era esperado mesmo. O Vadão é muito questionado, né, pelos resultados. Né? O Vadão, aliás, é uma grande surpresa para mim, porque ele surgiu no futebol naquele famoso carrossel caipira, que era o Mojimirim, e pela primeira vez, de fato, eu vi aquele 3-5-2 sendo executado na prática. Né, com jogadores em posição fixa, se movimentando em bloco e tal. Foi realizado no Brasil mais parecido, não quero com nenhuma heresia, com o carrossel holandês, mestre. Só que aí depois, né, caiu em desgraça por onde passou, não se firmou. Caiu em desgraça, que triste isso. Agora, em relação ao Tite, fica a expectativa, né? O Neymar acho que vai mesmo ser convocado, e, enfim. Aqui, o que se questiona muito é que ele teve uma postura com o Douglas Costa e vai ter outra com o Neymar. E aí? Né? É justo, mestre Alberto Helena Júnior? 2 pesos, 2 medidas? Não tem sentido. Agora, eu só queria fazer uma ressalva. Embora a crônica aqui tivesse batizado aquele Mojimirim de carrossel holandês, na verdade ele era mais do Dinamarca. Ele estava mais próximo do estilo da Dinamarca, que jogava com 3-5-2. E essas coisas funcionam quando você tem jogadores de qualidade que sabem o que fazer com a bola. Né? E lá tinha Leto, Rivaldo, Valber. Tinha aquele menino que foi de Porto São Paulo e tal, que era o líbero. Bom, é o seguinte, a febre do momento em São Paulo são aqueles patinetes, né? Aquelas patinetes elétricas. O Celso caiu, coitadinho. Aqui na Avenida Paulista, por exemplo, tem que andar muito ligado para não acabar sendo atropelado. E não é que o jamaicano Usain Bolt, campeão olímpico, mundial e recordista dos 100 metros rasos, acabou aderindo a essa modinha? Mas lá em Paris, né? Que é muito mais chique. Nosso coleguinha Usain Bolt tá naquela fase que você aí de casa com certeza também gostaria de estar, sem dúvida alguma. O cara já ganhou tudo, já ganhou grana, já ganhou competição, já ganhou medalha e agora tá se aventurando por aí curtindo o que esse mundão de meu Deus tem de melhor. Primeiro ele tentou a carreira no fute, até meteu uns golzinhos e tal, mas desistiu rapidinho do rolê.
Agora o negócio do Boltão é investir em patinete. Eu não tô zoando não, é isso mesmo que você ouviu. Ontem o cara reuniu a imprensa lá em Paris, suave e humilde, para lançar a nova linha dele de patinetes elétricos. Numa entrevista coletiva depois do evento, o Boltão disse que os patinetes vão ajudar a população de Paris a se locomover mais rápido pela cidade. Tudo em segurança, obviamente, né? Everybody around on time and to where they need to go safe. Nessa mesma entrevista aí, o Bolt foi perguntado sobre a finalíssima da Champions entre Liverpool e Tottenham. Pra quem não sabe, ele é torcedor do Manchester United e disse que vai torcer pro Tottenham por odiar o Liverpool. I'm a Manchester United fan, but we hate Liverpool. E é claro que antes de encerrar essa reportagem maravilhosa, a gente não ia perder a chance de mostrar o Bolt apostando uma corridinha de patinete no meio de Paris, né? Claro que não. Pra azar do jamaicano, ele perdeu a disputa pro apresentador do evento, um papelão, hein, Bolt? Melhor ficar aposentado mesmo ou correr nas pistas de atletismo, né, amigão? O mestre não gosta desse patinete, tá bom? Chegou a hora do nosso giro de notícias. Pode rodar a vinheta. Começamos falando de duas rescisões contratuais. O meia Danilo, ex-São Paulo e Corinthians, rescindiu o contrato com o Vila Nova de Goiás menos de 6 meses depois de chegar ao clube aos 39 anos. O jogador vinha sendo muito criticado pela torcida após perder um pênalti na eliminação do time na Copa do Brasil. Será que vem aposentadoria por aí? Ah, é uma pena, né? Que o Danilo é um baita jogador, mas foi jogar no rival, né? Aí a torcida não perdoa. Quem também acertou a rescisão foi o meia Ramírez, que estava no Jiangsu Suning, da China. Aos 32 anos, o jogador foi sondado por Benfica, Inter de Milão e Lazio, mas pode acabar mesmo voltando para o futebol brasileiro. Já pensou ele no Palmeiras? Já teve uma conversa no passado, de repente, né? Tem espaço? Tem, claro que tem. Mas o Palmeiras não está inflado com um monte de... O Palmeiras está inflado, mas ele é um jogador... Era, não sei como é que está agora, mas era um jogador muito útil. Eu queria ele no meu Mujimirim. Mas ele é volante, mestre. É volante. Quantos volantes vão ter no Palmeiras? Eu não vi o que tem que extinguir os volantes. Corinthians extinguiu ontem no jogo volante e você viu o que deu. Um volante deu aquilo lá. Se tivesse 3 volantes... Tinha ganhado de goleada do Palmeiras. Tinha ganhado de 1-0, não tinha perdido. Bom, e falando, tira volante, Carille. Bota uma concessionária, vai pronto. atrás do... Bota volante aí, Carille. E falando em mercado da bola, Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, não deu aval para a contratação do Neymar, hein? Não deu, isso aqui, lembra? Segundo o jornal AS, o alto salário é uma possível má influência no vestiário, né? Não, o alto salário é um problema. E uma possível má influência no vestiário seriam aí motivos para o veto do comandante merengue. Então é o seguinte, o alto salário dele, claro que gera... Sim, mas isso não seria problema no Real Madrid. Mas é problema porque às vezes começa, mas ele não é o trezentinho? Mas é que lá um monte de gente ganha bem, né? Mas não ia ganhar bem igual a ele. Mas eu já disse isso aqui já faz umas semanas, agora repercutiu de novo, ele já tinha, na Espanha já tinha circulado essa informação de que ele não queria, já tinha vetado o Neymar. Lembra, mestre? Aí o mestre falou assim, eu não vi, agora tá aí. Tá, sim, mas ao mesmo tempo o AS publicou que, o Marca, aliás, publicou que o Real estaria disposto a pagar 1 bilhão pelo Neymar. Nossa, não vale, gente, desculpa. Não sei se vale ou não vale, isso é uma maluquice, não vale nada que tá aí. Não mesmo. Mas o Neymar é um espetacular jogador de futebol, único na sua posição, lá pelo lado esquerdo. Agora que os caras estão se aposentando, todos os outros, e se o Real tem dinheiro para pagar, paga. Esse negócio de influência, né, no vestiário, no Barcelona ele ficou lá 5 anos, nunca teve problema nenhum, ao contrário. Agora vem com essa coisa, que é a história de joga pedra no Neymar. Eu não sei o que acontece com a cabeça das pessoas.
Por que esse ódio? Mas aí ódio. Foi o Zidane que achou isso. Sim, o Zidane também tem ódio do Neymar? O Zidane precisa ter ódio do Neymar? Não, o Zidane não falou nada do Neymar. Falou que ele é uma possível má influência dentro do vestiário. Porque possível má influência por causa do salário. Não é nem por causa disso. É por causa do Rodrigo e do Vinícius Júnior. O Rodrigo está indo para lá também. Com Y. Exato. Eles têm talvez um receio de que o Neymar possa desvirtuar os meninos. Agora ele é um desencaminhador de menores. O que é mais que vão achar do Neymar? Ele é o quê? É o demônio. Agora, Mestre, você sabe que eu tenho o maior respeito e a gente muito mais concorda do que discorda. Nisso você discorda. Mas o Neymar não conseguiu, apesar de toda a expectativa em torno dele, não conseguiu jogar mais com o Ronaldinho Gaúcho, do que Ronaldo Fenômeno, do que Romário. Ainda não aconteceu. Vai fazer 10 anos que ele está esperando isso acontecer. Ele é uma promessa. Ainda é uma promessa. Como promessa? É uma promessa. Vocês ficaram loucos? Não deu uma Copa. O que ele jogou no Barcelona não foi uma promessa? Não. Bom, o que ele jogou no PSG antes de se machucar é uma promessa? Não, ele está machucado, não ganhou o melhor do mundo. É uma promessa o jogador que é o artilheiro da seleção brasileira? Não, ele é, de fato, o melhor jogador brasileiro da atualidade. Mas ele está devendo para nós, brasileiros. Doido. Ele, para a vida dele, está tudo bom. Todo mundo louco. Bom, é o seguinte, o Uribe do Flamengo parece estar acertando com o Santos. Notícia exclusiva do Lucas Munzetti, site gazetesportiva.com, para encerrar o nosso giro de notícias. Beleza? Ainda invicto no Brasileirão, o São Paulo recebe o Bahia no próximo domingo no Morumbi, querendo se manter na ponta da tabela. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para essa partida, que acontecerá às 11 da manhã. O horário é bom, né? Para nós, não para o jogador. Osmar Garrafa tem mais informações do tricolor paulista. Michele, são poucas as pistas do São Paulo que vai a campo no próximo domingo, 11 da manhã, no estádio do Morumbi, contra o Bahia, pela sequência do Campeonato Brasileiro. Na atividade de hoje, apenas observamos o aquecimento dos jogadores do São Paulo, ou seja, a nossa presença aqui no CT foi muito rápida e o que nós pudemos observar é que o Anderson Martins continua entregue ao departamento médico, não veio a campo e isso indica que dificilmente ficará à disposição do técnico Cuca. A boa notícia, como já é sabida, é que Pato e Luan estão treinando normalmente. O Pato tem até boa condição de começar jogando, isso porque o jogador não ficou de fora de muitos jogos. Apenas na partida desse final de semana, o Pato não jogou, estava no departamento médico. Já o Luan, que está liberado, ele vem de um processo de transição. Então é bem provável que ele possa ser relacionado e fique apenas como opção no banco de reservas. Na zaga, outro problema. O Arboleda continua de fora e por isso o garoto Valls, que vem agradando muito o técnico Cuca, está mantido, até mesmo por falta de opção. Ele e o Bruno Alves, que está de contrato renovado, devem formar a zaga do São Paulo. Quanto a Antony ser ou não liberado para a seleção pré-olímpica, nenhuma definição no dia de hoje. O São Paulo está estudando a possibilidade de fazer um pedido à Confederação Brasileira de Futebol, em conjunto com outras equipes que se encontram na mesma situação, com atletas convocados para a seleção olímpica, mas há aqui uma preocupação do desejo do atleta atender à convocação e por isso, até esse momento, não há nenhuma definição. Vale lembrar que o São Paulo, domingo, na hora do almoço, pode ser líder do Campeonato Brasileiro, desde que vença o Bahia e de que não tenhamos um vencedor no clássico de sábado no estádio do Pacaembu, clássico entre Palmeiras e Santos. Amanhã o técnico Cuca concede entrevista coletiva e talvez possamos ter alguma novidade quanto à escalação do São Paulo, repito, que enfrenta o Bahia no próximo domingo pela manhã no estádio do Morumbi e a expectativa, Michele, é de casa cheia para essa partida. E aí, o que a gente pode esperar desse jogo? O Antony aí, a situação... Então, eu vou começar por isso, porque é mais do mesmo. Entra ano, sai ano, juro por Deus aqui, sabe? Essa bancada que já deixou de ser bancada, voltou a ser bancada há mais de 20 anos, falando a mesma coisa. Meu Deus do céu, equacionem o calendário de maneira... É bonita, são 20 anos... Será que o problema sou eu ou as pessoas que não resolvem? Acho que você tem um pouco de problema. Não, o que vai acontecer? O cara precisa do jogador para a seleção, aí ele convoca, só que o clube também precisa e pede para não convocar e vira essa... E eles não conseguem equacionar uma coisa muito simples. Tem seleção? Não tem jogo por aqui. Ponto, acabou. Ué, mestre, para isso foi criada uma coisa chamada
data FIFA. Isso aí exige o quê? Um neurônio, pelo Só que é neurônio, mas é não pré-olímpico. É um volante, é um. Não, gente, esse não é aquele neurônio na casado cabeça solteiro lá, desses que não caras. significa nada. Ô, mestre, mas não é seleção, é seleção pré-olímpica. Eu sei. Não vale nada. Eu sei. Mesmo assim. Se não vale nada, então não cria. Não põe pra é jogar. o de Toulon lá na Não França? existe. Torneio de Toulon, É uma falta de um neurônio na cabeça desses cartolas, viu? Da CBF e das federações que exigem que haja todas essas coisas aí, campeonatos estaduais, e fica nada. tudo entupido. E aí, quem paga o pato no fim é o torcedor. Aí você chegou que tem mais volantes do que neurônio, mestre. Hein? Um neurônio e 3 volantes. Bom, mas você liberaria o Antony se você fosse São Paulo? Eu não liberaria. Claro que não. Claro que não. Ok. Claro que não. Então é um torneiozinho de nada. Clássico Paulista pelo Campeonato Brasileiro, com show da banda Los Hermanos, achei que era o do Celso Cardoso aqui, marcado para o Allianz Parque. O Verdão vai receber o Santos no Pacaembu, o que passa longe de ser um problema, né, para o time de Felipão. Diferente do Santos, que ontem esteve em campo pela Copa do Brasil, o Palmeiras só treina para o clássico do próximo sábado no Pacaembu. Se esse detalhe é uma vantagem para o time do técnico Luiz Felipe Scolari em relação à equipe de Sampaoli, não sabemos. A certeza é que para vencer o Peixe e permanecer na liderança, o Verdão está pautado em números. No Brasileirão, o time não perde há 27 jogos. Dessas 27 partidas de invencibilidade, 14 foram em casa. Desses 14 jogos, 3 foram no Pacaembu. Outro número que chama a atenção é que nesse brasileiro, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari só levou um gol. Tem a defesa menos vazada da competição. E todos esses números serão colocados em jogo no próximo final de semana contra o Santos de Sampaoli. Santos que tem encantado por apresentar um futebol ofensivo. O clássico do final de semana tem outro ingrediente especial. Essa partida vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Na atividade de hoje, o técnico Luiz Felipe Scolari ainda não confirmou o time, mas sabemos que Scarpa continua de fora. E por isso, o Palmeiras deve ter a mesma formação que venceu o Atlético Mineiro no último final de semana em Belo Horizonte. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Por gentileza, chileno, a gente está discutindo aqui nos bastidores, já brigando. Nada. Mas eu com classe. Não, volta aquela tela lá, chileno, por gentileza, para eles comentarem aqui, porque é o seguinte, o Felipão tem um gol sofrido. Gol. São 27 jogos de invencibilidade. E 10 volantes. E daí? Ué, não tá conseguindo um bom resultado? Ei, agora eu vou falar do seu povo. Um gol e 10 volantes. O que eu achei mais engraçado, eu vou ter que contar daqui a pouquinho o que acontece nos bastidores, né? Aí o Maio fala assim, eu estou morrendo de vontade de ver um jogo do Palmeiras do Felipão. Eu acho que o senhor tá... eu adoro aquele sistema de jogo, aquela coisa bonita, inteligente, saudável, arejada, que vai para frente, que o time joga tocando bola, criando situações maravilhosas. Eu fico emocionado, encantado com esse time. Mestre, é que você não gosta do Felipão. Não, eu não gosto do Felipão e do trabalho do Felipão. E do time que o Felipão trabalha. O sistema utilizado pelo Felipão. É isso que eu não gosto. Claro para você? Entendi. Chegou? Eu não sou... Eu gosto do mestre, porque o mestre foi, direto. Nossa, acabou o tempo. O diretor tá mandando eu ir. O Corinthians não vive uma grande fase nessa temporada. Aliás, que ano, hein? Foi derrotado ontem na estreia da Copa do Brasil e no Brasileirão o clube ocupa modestíssimo 12º lugar. Apenas uma vitória em 4 jogos da competição. Desse time tem que falar mal. A próxima parada também é dura, Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. E a chegada de mais um reforço pode ajudar a mudar o astral do timão. No Corinthians, o clube apresentou na tarde desta quinta-feira o volante Matheus Jesus. Jogador de 22 anos, com passagens por Ponte Preta, Santos e Oeste, onde se destacou no último Campeonato Paulista, quando marcou 6 gols. Acho que qualquer jogador sonha em jogar aqui
E eu buscar trabalhar, né, o máximo para dar muitas alegrias ao torcedor corintiano. Já passei por bastante clubes, pude aprender bastante, principalmente agora no Oeste, né? Procurei evoluir bastante a cabeça, o pessoal, o profissional, e acho que aqui já estou mais preparado para evoluir cada vez mais. Por mais de uma vez o Carille falou que seu estilo parece muito com o do Paulinho, né? Até por você ter feito 6 gols pelo Oeste agora no Paulistão. Acho que compararam bastante mais pela questão dos gols, né? Mas acho que a característica não parece muito, né? Sou canhoto, acho que eu sou um pouco mais alto que ele. Eu fico grato pela comparação, né? Até porque tem um jogador que tem bastante história, Copa do Mundo e tal. Mas eu tô aqui para procurar meu espaço, trabalhar, conquistar títulos pelo clube. Em campo, apenas os atletas que não atuaram os 90 minutos contra o Flamengo, incluindo o Gustavo, centroavante que já trabalha com bola e está quase pronto para retornar à equipe. Ainda não se sabe se isso vai ocorrer domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A preocupação agora é em relação ao aspecto emocional dos jogadores e se isso vai interferir ou não na campanha do Campeonato Brasileiro. Tem que ser profissional, saber que já tem um campeonato diferente domingo, semana que vem outra e assim vai. Então é a nossa profissão, temos que ter uma concentração mental muito alta, descansar para o físico sempre render. A senhora não disse que o importante é o resultado? Sim. E fala que aí tem que criticar o Corinthians? Foi campeão paulista. Não. Ganhou uma até o que o coisa Palmeiras é uma não ganhou. coisa, Ué. outra coisa é outra coisa. Agora, no Brasileiro, você precisa analisar o Corinthians como ele está no Campeonato Brasileiro. 12º lugar na tabela, uma porcaria. Bom, e ainda falando sobre a derrota de ontem em Itaquera, o repórter Fernando Gavini foi às ruas aqui da capital paulista para ver o que o pessoal elencou como os acertos e os erros dos clubes nessa partida. O Corinthians perdeu para o Flamengo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E agora vai precisar vencer lá no Maracanã por 2 gols de diferença para se classificar para as quartas de final ou por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Saímos às ruas para ouvir a opinião do povo, o top 5 dos motivos que fizeram o Timão sair atrás do Flamengo na Copa do Brasil. Falta qualidade, né? O Flamengo tem jogador de qualidade. O Corinthians tem o quê? Não tem ninguém. A zaga é ruim, o time é ruim, o técnico é bom, né? Faltou muita criação, na verdade. Se você for ver, grande parte do segundo tempo ali, muito chutão, muito chuveirinho, né? Que nem diz na língua do futebol. E pouca triangulação, né? Que é onde acontece os gols do Corinthians quando não é de bola parada. O elenco do Flamengo é bem superior ao Corinthians. Olha que eu sou corintiano. Eu acho que foi a potência do Flamengo buscando reverter o ano passado. Porque a vingança, na verdade. Isso, a vingança do ano passado. No ano passado o Corinthians eliminou o Flamengo na semifinal. Eliminou o Flamengo e agora foi a vez do Flamengo buscar a eliminação do Corinthians. Falta de desempenho, né? Se tivesse desempenhado mais, se dado mais, tinha conseguido virar ou até mesmo empatar, né? Só que o Corinthians não jogou muito, não. Então quer dizer que ainda dá pra ter esperança e reverter isso aí? Sem dúvida, 2-0. Sem dúvida. 2-0 lá no Maracanã? Sem dúvida. Como é que vai construir isso aí? Tá difícil de sair gol, hein? O Carille resolve isso aí. Lá no Rio a gente vai ter que ir com a faca nos dentes pra, né, trazer a próxima fase, né? Não, acho que ainda dá. Pra ir pros pênaltis lá no Rio. Lá no Rio e o Corinthians passar. Vai pros pênaltis e contar com o Cássio de novo, é isso? Isso. Vai ser difícil de reverter, mas é Corinthians, é sempre sofrido, né? Então a experiência tá aí, vai Corinthians e vamos ganhar lá, com certeza, né? Bonito o agasalho dele, hein? Já se conectou com as nossas redes sociais? Não? Então pega o celular, anota aí, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram @Gazeta Esportiva e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Vamos aí, vamos rumo aos 300 mil inscritos. Quando a gente bater 300 mil inscritos, vamos sair para um jantar. Você vai, mestre, jantar com a gente? Não sei o que, mas eu vou. Nós vamos jantar fora. Eu, mestre, vocês aí de casa, o Celso Cardoso de novo. Tá. Pensei que eu tava de fora. Vídeos de WhatsApp. Imagina, você é o mais divertido. Alô, Gazeta Esportiva. Aqui é o Rubens, São Paulo, Vila Moraes. Vai dar Corinthians sim, porque o Corinthians é o time do povo, ele vai reagir. Olá galera do Gazeta Esportiva, meu nome é Luciano Jardim Aracati. O Corinthians não consegue reverter o placar no Rio de Janeiro. Era para ter feito o resultado aqui em casa, em São Paulo, não fez, agora fica complicado, valeu. Boa noite pessoal do Gazeta Esportiva, Micael de Mogi das Cruzes.
Eu acho que o Corinthians, para ganhar do Flamengo lá, tem que jogar muito. Ontem jogou, mas não é o suficiente. Boa noite, valeu, gente. A molecada aí mandando muito bem aqui no Gazeta Esportiva, muito obrigada por todas as participações. Resultado final da nossa enquete, o Corinthians vai conseguir se classificar na Copa do Brasil contra o Flamengo? Deu o quê? Sim? Sim, 54% dos votos, é porque você falou que não. Então o povo já ficou esperto, entendeu? Você dá os números da Mega Sena, que aí a gente põe nos outros números. Esses 6 que você falou. Vamos para homenagem, vai. Vamos homenagear. Quem morreu hoje, Celso? Não, ninguém morreu. Chris Novoselic. Quem é? Ele é baixista do Nirvana. Ele é ex-baixista do Nirvana, que nem existe mais, porque o Kurt Cobain morreu. Isso. Então ele completa 54 anos. 54 anos. Tchau. Tchau, mestre.